Olá, boas-vindas ao nosso guia de hoje. Sabe aquela ideia de que você precisa passar anos devorando livros de gramática super tediosos só para conseguir pedir um cafezinho em Berlim? Pois é, esquece isso. Nosso foco aqui hoje é 100% prático. Vamos explorar um atalho, tipo um passe de mágica, para desbravar o alemão para suas viagens, focando em estruturas e padrões que vão fazer sentido na hora. Bora mergulhar nessa? Para começar, olha só essa sacada fantástica do autor Benny Lewis. Ele diz o seguinte: vamos pular esses anos de estudo e ir direto para a fala. Parece loucura, né? Mas ele chama isso de language hacking, ou seja, hackear o idioma. A grande sacada aqui é que a fluência do dia a dia não vem de memorizar cada pequena seção gramatical. Na verdade, ela começa focando naquelas frases indispensáveis e nos atalhos que realmente funcionam no mundo real. E para chegar lá, nosso roteiro de hoje vai cobrir 5 passos. Primeiro, o alemão que a gente já sabe. 2, quebrando o código da pronúncia. 3, os truques de gramática. 4, os cumprimentos básicos. E, por fim, o nosso guia prático para viajantes. Então, começando com o passo número 1, o alemão que já sabemos. Pode acreditar. Quem já tem alguma noção de inglês já larga com uma vantagem gigante no vocabulário alemão. E por que isso acontece? Porque essas duas línguas dividem as mesmas raízes germânicas profundas. É como se fossem primas distantes. De um lado a gente tem o que eu gosto de chamar de aliados amigáveis, que são os cognatos perfeitos. Palavras tipo grass, que é literalmente grass em inglês, a nossa grama, ou negative, que é negative, elas te dão um vocabulário de graça. Mas tem que ficar de olho nos espiões, os famosos falsos cognatos. Um clássico é a palavra sympathisch. Parece muito com sympathetic do inglês ou o nosso simpático, e realmente significa alguém legal ou agradável. Mas cuidado, porque no inglês não tem nada a ver com sentir simpatia ou pena de alguém. Só de sacar essas semelhanças visuais a gente já corta metade do caminho. E isso nos leva à nossa segunda parte, quebrando o código da pronúncia. A gente sabe que as palavras alemãs parecem um bloco visual assustador no começo, né? Mas calma, não precisa ser assim. Sabe aquela dúvida super comum sobre os 2 pontinhos em cima das vogais? O famoso umlaut. Muita gente acha que é um bicho de 7 cabeças. Pense no umlaut não como uma coisa alienígena, mas só como uma plaquinha de trânsito, um marcador visual. Ele só tá ali para te avisar, opa, o som dessa vogal mudou um pouquinho. E só. E ao contrário do inglês, onde uma mesma letra pode ter 1 milhão de sons diferentes, sem lógica nenhuma, o alemão é super certinho. As vogais e consoantes seguem regras bem consistentes. Olha só, o E com trema soa tipo o E aberto da palavra em inglês fair, como em mena. O O é tipo aquele som de em fur, perfeito para dizer schön. O U é o meu favorito, é divertido. Faz um bico como se fosse falar U, mas tenta falar I. Pronto, aí você fala palavras como Tür, que é porta. Ah, e tem aquela letra diferentona que parece um B maiúsculo, o B, o SZ. Nada mais é que um som de SS bem longo, tipo em Straße, que é rua, e o Sh é basicamente o nosso som de X ou X, como na palavra schön, e também na pronúncia do S no começo de palavras como Sport. Pegou esses padrãozinhos? Você já consegue ler quase tudo em alemão em voz alta. Indo para a parte 3. Gramática, padrões e truques. Aqui a gente vai derrubar aquele mito que aterroriza todo estudante, o tal do gênero dos substantivos. Todo mundo acha que é impossível decorar se uma palavra é masculina, feminina ou neutra. Mas qual é o truque genial aqui? O gênero em alemão raramente tem a ver com biologia, com ser macho ou fêmea. Pensa no final das palavras como um código de barras. Se o código no fim da palavra for ich ou ish, cara, é quase certeza que é uma palavra masculina que usa o der. Agora, terminações como ion, heit e kite são o código de barras para o feminino, o di. E se terminar em shen ou line, que dão aquela ideia de diminutivo, ou no sufixo aí você usa o neutro, que é o das. Entendeu a lógica? Você bate o olho no finalzinho da palavra e não precisa mais ficar tentando adivinhar às cegas. Beleza, parte 4. Primeiros passos e cumprimentos básicos. Agora que a teoria já era, vamos para a prática. A coisa mais importante em qualquer viagem, saber cumprimentar e se apresentar de um jeito educado. Se apresentar é muito mais fácil do que parece. Manda um Guten Tag bem educado, que serve tanto para bom dia quanto para boa tarde, e emenda um My name is, ou seja, meu nome é. Isso aí já resolve uns 90% das situações, sejam formais ou informais. Ah, quer apresentar alguém que está com você? É só apontar e dizer das ist, que significa este é. E aqui vai uma dica de ouro, algo cultural que não está nos livros. Nos países de língua alemã, um aperto de mão bem firme é a regra absoluta para contato físico na hora de cumprimentar, tá bom? E chegamos à nossa última parada, a parte 5, guia prático para viajantes.
Vamos montar a sua caixa de ferramentas de sobrevivência para o mundo real. Imagina só, você está numa cidade nova, meio sem rumo e precisa achar um lugar. Fica super fácil andar por lá usando uma frase-chave wo ist, que quer dizer simplesmente onde é. Aí você completa com o que quiser. Wo ist das Hotel? Wo ist das Café? E quem for te responder provavelmente vai apontar e falar das Hoteles dort, que significa o hotel é lá. Super simples, né? Aí você chega no destino e tem aquele momento que dá um friozinho na barriga, o check-in no hotel. Vamos transformar isso em 3 passinhos bem tranquilos. Passo 1, vai até a Rezeption. Viu como o som lembra muito recepção? Passo 2, usa a frase mágica Ich habe ein Zimmer reserviert, que é eu reservei um quarto. E no passo 3, com aquele sorriso no rosto, é só pegar o seu Zimmerschlüssel, a chave do quarto. Pronto. O que parecia super estressante foi resolvido rapidinho com o vocabulário certo. Ah, e falando em hotel, olha que curiosidade legal da cultura deles. Nas redes grandes, você tem aquele buffet padrão de sempre, claro. Mas se você ficar num hotel de uma cidade menorzinha, prepare-se para o autêntico café da manhã alemão. Esquece aquele monte de ovo mexido e bacon super gorduroso. O negócio lá é pão fresco, pãezinhos deliciosos, vários tipos de frios, queijos e aquele tradicional ovo cozido meio mole que vem num suporte pequenininho, sabe? É uma imersão cultural deliciosa logo cedo. Bom, tomou aquele café da manhã caprichado? Então é hora de explorar a cidade. E quando você passar pela recepção de novo, pode apostar que vão te perguntar Wo möchten Sie hin? Traduzindo, aonde você gostaria de ir? Digamos que você queira ir num restaurante típico, numa lojinha legal ou em algum lugar mais longe. Para pedir para chamarem um táxi no hotel, a frase é bem direta. Können Sie mir bitte ein Taxi bestellen? Basicamente, poderia por favor me pedir um táxi? É uma frase educada, simples e que te garante chegar no instante naquelas lojinhas de souvenir. E para a gente fechar nossa simulação de viagem de hoje com chave de ouro, a hora de ir embora, o check-out. Para ser super educado e mostrar gratidão, você diz Vielen Dank und auf Wiedersehen, que é o nosso muito obrigado e adeus ou até logo. E o que você vai ouvir de volta, com certeza, é um simpático Gute Reise, ou seja, boa viagem. Resumindo a nossa conversa de hoje, focar nesses padrões visuais e usar essas táticas inteligentes transforma aquela barreira gigante do idioma em portas que se abrem na hora para você. Quando a gente foca nos cognatos, nas regrinhas simples de pronúncia e nas frases que mais importam, a gente tira das costas o peso de tentar ser perfeito, sabe? E sobra muito mais energia para curtir a viagem de verdade. Então a pergunta que eu deixo para você hoje é, com todas essas ferramentas de sobrevivência fresquinhas na memória, qual vai ser o seu primeiro destino no mundo de língua alemã? Fica aí a reflexão. Muito obrigado pela companhia e até a próxima análise.